Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospel, gente. Chegamos à parte 2 desta série, onde vamos estar abordando aí o plágio, né, entre Buda e Jesus Christ. Na parte 1 vemos que Krishna e Jesus ali, tudo a ver, né? Será que é reencarnação? Será que foi um plágio dos padres ao criarem um personagem Jesus para criarem o seu Novo Testamento? É bem provável. E Buda? Será que Buda e Jesus é a reencarnação de um de outro? É plágio? Bem, é para isso que nós estamos realizando essa série, para juntos descobrirmos esses supostos salvadores que também foram aí crucificados também no passado, né? E tudo indica aí que até a crucificação, até o chamado nascimento virginal, né? Ressuscitação, né? Todos esses caras aí foram ressuscitados no terceiro dia, tiveram seus 12 discípulos, fizeram muitos milagres, né? E por aí vai. Tudo ali, né, cheira que é um plágio, né? Mas para isso a gente tem que trazer as fontes. Bem, antes da gente começar nossa investigação, né, eu quero anunciar a vocês que a próxima série vai ser uma série especial. Vamos falar sobre o arrebatamento. Gente, vamos trazer todos os esclarecimentos necessários para que você que acredita no arrebatamento, né, seja esclarecido sobre o assunto, né? Porque é uma coisa que não é fácil lidar, né? Muita gente acredita nisso, né? E minha função não é fazer você desacreditar. Não. Minha função é mostrar que o seu próprio Novo Testamento não aprova isso aí, tá, gente? Olha a capinha do vídeo, olha a capinha do vídeo aí, gente. Vamos embora começar nosso estudo? Buda e Krishna, qual é a semelhança de um para o outro? Será que Buda e Jesus Christ são plágios? É uma reencarnação, né? Ou será que Roma pegou um pouquinho de cada e criou o personagem Jesus Christ? Gente. Anunciando também que quando chegarmos na parte final desta série, nós vamos pegar pesado. Informação pesada mesmo. Entendeu? Por enquanto é só café com leite. É só leitinho com açúcar, né? É só água com açúcar, por assim dizer, né? Mas no final a gente pega pesado. Mas antes da gente iniciar nossa investigação, eu lhe convido você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe e solta a vinhetinha. Saudações a todos, a parte 2, mais um crucificado Buda, gente. Qual semelhança existe entre Buda e o Cristo? E o Jesus? Ou seja lá, qual nome você queira dar para esse Messias cristão, né? E além desses aí, temos mais 14 ainda, que a gente vai analisar nessa série, tá? E logo após terminar essa série, eu vou fazer uma série especial sobre o arrebatamento, gente. Todas as dúvidas sobre o arrebatamento serão esclarecidas na próxima série, tá? E lembrando também que esta série que nós estamos fazendo é só de leitura, conhecimento, para a gente comparar, né, esses plágios, fazer essas comparações. Olha, Buda fazia isso, Jesus fez isso. Mas lembrando a todos, nós não temos nenhum evangelho segundo o próprio Jesus, tá? Eu falo uma linguagem universal para todo mundo entender. O que temos aí são evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João,
Evangelho de Paulo, Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo a Igreja A, B, ou C, D, F, G. Enfim, uma Babilônia, uma confusão religiosa tremenda. Então, se você me apresentar, você que estiver me assistindo aí, me apresente um Evangelho de Jesus. Você tem? Deixa nos comentários aí, gente. Se não tiver, o resto é só churumelas, tá? E vamos começar nossa leitura. Então, conhecimento é tudo. Vem comigo. Bem, vamos iniciar aqui nossa leitura. Buda e Jesus, uma comparação. Vamos ler também se ele foi crucificado ou não. E se Buda ou Jesus é uma reencarnação ou é um plágio dos padres, né? Para criar um personagem chamado Jesus, tá? Vamos começar aqui. O deus das tribos semitas, para ser eufemista, é uma divindade com sede de sangue e de vingança. Javé, Jeová dos judeus, tende a ser retratado como sucerano atemorizante, sentado em um trono acima das nuvens, castigando seu povo escolhido violentamente sempre que transgride suas leis e restrições. A filosofia por trás do Sermão da Montanha de Jesus, conforme reportado no Evangelho de Mateus, é iluminada por um Deus totalmente diferente. É aquilo que eu venho dizendo, né, em outras séries, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é uma coisa e o Deus do qual Jesus se refere é outra, tá? Não é o mesmo Deus. A mensagem de Cristo é um ensinamento de amor, uma pregação prazerosa de perdão e de reconciliação. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Se alguém lhe dá um tapa na face, ofereça-lhe também a outra face. Dificilmente haverá maior contraste com as atitudes reveladas no Antigo Testamento, tá? Então ele não está se referindo ao Torá, que se refere ao Antigo Testamento, porque se eu também me basear pelo Antigo Testamento, eu posso dizer que aquele Deus lá, ele é um carrasco, né? Nenhuma outra religião na área oriental do Mediterrâneo pode ser comparada com a magnânima graça do amor pregada por Jesus. Onde Jesus aprendeu os preceitos por ele pregados no Sermão da Montanha? Você já se perguntou isso? Mas algum cristão pode falar assim, não, foi meu pai que está nos céus que me ensinou isso, né? Mas será mesmo, gente? Vamos investigar também esse caso aqui, né? Uma resposta possível a essa pergunta pode ser encontrada nas escrituras budistas, época pré-cristã, como o Lalita Vistara, que é o texto budista que representa o maior número de paralelos com a tradição dos evangelhos. Escrito em sânscrito, o Lalita Vistara é uma biografia de Buda que está ligada em tempo e cultura com os Sarvastivadins. Suas partes mais antigas, que derivam do Hinayana, datam no 3º século a.C., embora a versão completa, em sua forma atual, foi compilada na época do nascimento de Cristo e incluída no cânone do Mahayana pelo Edito do Conselho de Haran, no 1º século depois de Cristo, significativamente alguns anos antes da compilação do Novo Testamento. Curioso, hein? Rapaz, olha. No Lalita Vistara, Buda diz: ele diz que o conhecimento da verdade, alcançar o Nirvana, essa é a bênção suprema. O ódio só pode ser vencido pelo amor. O mal pode ser superado pelo amor perfeito. Não fale palavras duras ao seu vizinho, pois ele lhe responderá nos mesmos termos. Bem parecido com Jesus isso aqui, né, gente? O mercador de Sunapaorta pediu que o iluminado o ensinasse. As pessoas são violentas, disse o renascido. Se elas o oferecessem, você reagiria? Respondeu o mercador: eu nem sequer me dignaria reagir. E se elas lhe batessem, tampouco reagiria. E se o matassem? O mercador sorriu: a morte, mestre, não é mal algum.
Algumas pessoas até desejam. Da mesma forma, Jesus dizia aos seus apóstolos: se alguém lhe der a face direita, apresente também a esquerda. Buda disse ao seu discípulo favorito, Ananda: acredite em mim, Ananda. Todos os que acreditam em mim alcançarão grande alegria. Cristo instruiu os seus discípulos a acreditarem nele e se não vacilarem em sua fé nos mesmos termos. Em outra ocasião, Buda descreveu o gesto de dar esmolas como uma semente plantada em um bom solo que dará muitos e bons frutos. E também declarou: o alimento que é comido não destrói uma pessoa, mas tira uma vida. Roubar, mentir, praticar o adultério e até pensar em fazer essas coisas com certeza levará à destruição de uma pessoa. E um homem enterra um tesouro em um poço profundo, mas, assim, escondido, o tesouro não tem nenhuma serventia para ele, enquanto um tesouro de afeto por um vizinho, de piedade e de moderação, esse é um tesouro que nenhum ladrão jamais poderá roubar. Também, mesmo quando os céus caírem na terra, mesmo quando o mundo é engolido e destruído, mesmo então, Ananda, as palavras do Buda permanecem verdadeiras. E, em outro lugar, o iluminado refere-se a si mesmo como um pastor cheio de sabedoria, que se curva para redirecionar a parte do rebanho que se dirige para o abismo. Então nota-se claramente até o presente momento, né, que é bem, casado aí com tal personagem de Jesus, né. Todas essas palavras de Buda fazem lembrar muito aquelas ditas por Jesus e contidas nos evangelhos. Poderia Jesus estar familiarizado com as palavras contidas no Lalitavistara? João Batista batizava no foz do Rio Jordão, onde ele corre para o Mar Morto, bem perto do lugar onde se encontrava a base da comunidade essênia e do local onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, em 1947. João exortava as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a receber o batismo por suas mãos nas águas do Rio Jordão. Depois de ser batizado por João, Jesus retirou-se no deserto, onde foi submetido à tentação por Satã. 500 anos antes, Buda também foi salvo de uma série de tentações por Mara, o senhor dos prazeres sensoriais, tal como é narrado no Lalitavistara. Para Siddhartha, no meio do seu jejum e meditação, Mara oferecia pratos deliciosos e mostrava-lhes riquezas e distrações deste mundo, mas a concentração contemplativa não foi nem um pouco perturbada. Jesus passou pelo mesmo teste no deserto, com igual resultado. Uma história parecida de tentação é contada a respeito de Zaratustra, ou Zoroastro, e de fato, o mesmo tema relativamente bem comprovado no Oriente desempenha um papel em muitas histórias de vidas de santos cristãos. Então, o que se percebe até o momento aí é que até a tentação, né, aquela passagem da tentação de Jesus também, Buda Siddhartha ali passou com Mara, né? Rapaz do céu, quanta coincidência. Jesus mandou que os seus discípulos saíssem e proclamassem a mensagem de alegria à casa de Israel, como os sannyasis hindus. Os discípulos não devem levar ouro ou prata consigo mesmo, nem por um segundo par de sapatos ou de roupas. 500 anos antes de Jesus, Buda usou a mesma ordem ao nomear seus primeiros discípulos. Os nobres 30, como Jesus diria mais tarde: venham, sigam-me. Os discípulos renunciaram a tudo e imediatamente o seguiram, assim como Pedro, André e os filhos de Zebedeu seguiram Jesus um pouco mais tarde. Nossa! Ai.
Assim como Jesus, Buda falava em parábolas. Certa vez, Jesus descreveu como um homem cego não podia dirigir outra nessa mesma condição, sem que os dois caiam em uma valeta. Em uma passagem semelhante, Buda diz: quando pessoas cegas se seguram umas às outras em uma fila, o primeiro à frente nada enxerga, e o do meio nada enxerga, e o último também nada enxerga. Há também uma equivalente para a parábola do filho pródigo nas escrituras budistas. Outras parábolas de Jesus não estão presentes entre os ditos de Buda, mas em tradições e provérbios hindus, em épocas pré-cristãs, inclusive, por exemplo, o famoso ditado: a fé move montanhas. Assim, Krishna desloca a montanha Govardhana para proteger os seus habitantes da ira do deus Indra. E no Ramayana, o deus macaco Hanuman carrega uma montanha para Sri Lanka. Nada de semelhante havia naquelas lições do Velho Testamento. Muitos milagres são atribuídos a Buda, entre os quais há alguns bem semelhantes àqueles descritos no Novo Testamento, os quais são conferidos a Jesus. Buda e seus discípulos foram convidados para um casamento na cidade de Jambunada. O santo grupo sentou-se para comer numa boa refeição, mas a comida, em vez de ser rapidamente reduzida à medida que ela era consumida, aumentava em quantidade e continuou aumentando, de modo que, apesar da chegada de um maior número de convidados, havia refeição suficiente para que veio a ser uma verdadeira multidão. Como Jesus, Buda era considerado divino e humano ao mesmo tempo. Antes de sua chegada à Terra, Buda existe como um ser espiritual entre as entidades divinas do mundo espiritual. Por sua livre e espontânea vontade, ele desce à Terra a fim de beneficiá-la. Como de Cristo, seu nascimento é o resultado de um milagre. Um anjo mensageiro proclama que ele será um salvador. A profetiza a sua mãe: desejo-lhe toda a felicidade, rainha Maia, alegre-se e fique feliz, pois a criança a qual você deu à luz é sagrada. Olha só, rapaz. Assim como havia sido contado ao velho e piedoso Simeão que ele chegaria a ver a vinda do Messias, o nascimento de Buda foi profetizado pelo velho santo Asita, que, pouco antes de morrer, foi visitado o recém-nascido e, tomando em seus braços, declarou: este é o inigualável, o proeminente entre os homens. Ele alcançará a altura suprema da iluminação. Ele possui o conhecimento da vontade suprema. É ele quem colocará em movimento a roda da doutrina. Ele teve compaixão das lutas da humanidade. A fé que ele vier a fundar se espalhará pelo mundo todo. Olha, gente, bem cristão esse negócio, né? É preciso lembrar que Simão, da mesma forma, pega a criança santa em seus braços e diz: agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixarás teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de Israel, teu povo. Está lá em Lucas 2, 29 ao 32. Até os acadêmicos relativamente cautelosos estão convencidos de que essa fala tem um precedente direto do budismo. Até os acadêmicos reconhecem. Na escola, o jovem príncipe Siddhartha, de alguma forma, já está familiarizado com todos os tipos de textos religiosos. Ele sai em um passeio curto por conta própria. Fica perdido, finalmente encontrado na meditação profunda. Os paralelos com Jesus, na idade de 12 anos, descoberto no templo, em debate erudito com peritos das escrituras. Enquanto seus pais estiveram à sua procura, são tão óbvios que é impossível não ver a correlação.
Buda começa a ensinar publicamente com a idade de 30 anos, a mesma idade em que Cristo começou a fazer o mesmo. Como Jesus, Buda viaja pelo país acompanhado dos seus principais discípulos, em pobreza voluntária, enquanto os instrui a usar imagens vívidas e parábolas. Como Jesus, Buda teve 12 discípulos principais, e os seus primeiros seguidores são 2 irmãos, em um paralelo perfeito com os primeiros seguidores de Jesus. Quando chamado por Buda, seus primeiros companheiros estavam sentados embaixo de uma figueira, e assim foi que, sentado embaixo de uma espécie de figueira na Índia, o Peepal Tree, Buda atinge a iluminação. Para os budistas, essa árvore, ficus religiosa, continua sendo o símbolo mais importante na busca pela iluminação. Jesus também encontra o primeiro discípulo, Natanael, sentado embaixo de uma figueira. Tanto Buda quanto Cristo têm um discípulo favorito, ou um que trai, e assim como Judas Iscariotes, o inimigo de Buda, Devadatta, acaba em um triste fim, embora sua conspiração fracasse, a de Judas não. Da mesma forma que Jesus criticava os fariseus, os judeus ortodoxos que se agarravam firmemente à letra da lei mosaica, Buda criticava a casta sacerdotal dos brahmanes, cuja ortodoxia ficara reduzida a rituais e regulamentos oficiais insignificantes. Como aprendizes arrogantes de um ofício, eles ainda estão aprendendo. Aprendendo. Os sacerdotes estão sempre expandindo sua rede de regulamentos e são a raiz de todo esquema maldoso. A respeito dos fariseus, Jesus também dizia: amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Mateus 23, 4, 5. Da mesma forma que Buda caracteriza os Brahmanes, por exemplo, vocês são como madeira bruta, embora sua aparência externa seja como madeira lisa. Jesus coloca à evidência a hipocrisia dos fariseus. Ele diz o quê? Sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres de toda a podridão. Em Mateus 23, 27. Exatamente como Buda rejeita os sacrifícios como sangue realizados por alguns brahmanes, Jesus também denuncia os sacrifícios básicos com sangue dos judeus. Exatamente como Buda ensina ações básicas do que é puro e do que é impuro, e como as abluções ritualísticas podem ou não ser eficazes. Jesus também censura qualquer que seja insincero e goste de ostentações. Apesar de todas as tentações de obliterar a verdadeira origem dos ensinamentos de Jesus, e apesar da compressão dos evangelhos em estreita conformidade, embora em linhas diferentes, mais de 100 passagens do Novo Testamento podem ser citadas como evidência de fonte que remetem a uma tradição muito mais antiga, o budismo. Tá vendo, gente? As afinidades entre os ensinamentos éticos de Jesus e de Buda são bem conhecidas. Ambos proíbem o homicídio, o roubo, prestar falso testemunho em relações sexuais ilícitas. Os dois insistem que os idosos devem ser considerados com grande respeito. O objetivo de ambos é transformar o mal no bem. Os dois pregam o amor aos nossos inimigos. Valorizam a paz da mente e a intenção pacífica. Aconselham a não valorizar os tesouros da terra fúteis. E os dois advogam a misericórdia para com as vítimas de sacrifícios. Os paralelos são muitos e alguns textos, das duas fés coincidem praticamente palavras por palavra. É impressionante, né, gente? Como Jesus, Buda chamou-se Filho do Homem. E como Jesus,
Ele pode ser descrito como a luz do mundo. Buda também é aclamado como os títulos de olho do mundo e luz incomparável. A compreensão de Buda sobre si mesmo e sobre o seu papel difere um pouco do entendimento de Cristo sobre sua própria natureza e lugar. Eu conheço Deus e o reino dos céus, e o caminho que conduz a ele, diz Buda. Eu o conheço tão bem quanto alguém que entrou no Brahmaloka, o reino dos deuses, deve ser essa pronúncia assim, né? Tendo nascido lá. E aqueles que acreditam em mim e me amam, com certeza, alcançarão o paraíso. Aqueles que acreditam em mim podem ter certeza da sua salvação. Isto é notavelmente semelhante às promessas de Jesus registradas no Evangelho de João, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: aquele que ouviu minha palavra e acreditou naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. E quem acreditou em mim, embora estivesse morto, ainda assim viverá. João 11, 25. Buda diz aos seus discípulos: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Ele realiza milagres, os doentes ficam curados, os cegos recuperam a visão, os surdos voltam a ouvir e os aleijados andam livremente. Ele anda sobre o Ganges, revolto tal como Jesus andou sobre as águas do lago. E, no fim, é dado aos discípulos de Jesus realizarem milagres, como aconteceu com seus antecessores, os discípulos de Buda. Em certa ocasião, Buda chegou à margem de um rio. Da margem oposta, um discípulo que não fora capaz de arranjar um barco começou a andar sobre as águas e em sua direção. Assim como Pedro, uma vez, aproximou-se de Jesus andando sobre a água. E como Pedro começou a afundar, quando sua fé começou a fraquejar, o discípulo de Buda começou a afundar quando sua concentração meditava sobre Buda foi perturbada. Pedro foi salvo com a ajuda das palavras de apoio do braço de Jesus. E o discípulo de Buda salvou-se quando conseguiu recuperar sua concentração em contemplar o Mestre. As pessoas que testemunharam os dois acontecimentos separados ficaram admiradas. Buda disse: é a fé que nos conduz a cruzar as águas tempestuosas. A sabedoria nos conduz para outra margem em segurança. Andar sobre as águas é um conceito pouco conhecido das tradições judaicas, mas é um tema bem manifesto em toda a Índia. Rapaz, olha só. É mais do que possível que o Novo Testamento tenha adotado a ideia de lá. Entretanto, como Jesus, Buda não tinha nada a ver com os milagres destinados meramente a satisfazer o desejo por sensações das pessoas. Para um yogi que passara 25 anos de esforços para adquirir a habilidade de cruzar um rio sem molhar os pés, disse Buda: você realmente perdeu tanto tempo em um assunto tão insignificante? Tudo o que você precisava era de uma moeda para pagar o homem da bolsa, que o levaria a outra margem. Mas, posteriormente, as histórias de milagres de Buda na tradição do budismo Mahayana lhe deram status de igual importância aos milagres de Jesus na cristandade. Em todos os tempos e lugares, as pessoas têm sido mais facilmente impressionadas por milagres, sinais e espetáculos mágicos do que pelas verdades espirituais, especialmente quando essas são difíceis de ser absorvidas. Existe uma história, em particular, que talvez represente o mais incrível paralelo de todos entre os antigos textos budistas e o Novo Testamento. Em termos cristãos, trata-se da parábola, o óbolo da viúva. De acordo com a versão budista, há uma assembleia religiosa na qual os fiéis são solicitados a fazerem doações financeiras. Os membros mais ricos da congregação doam generosamente em moeda sonante. Mas há uma pobre viúva cujo total de suas posses são 2 pequenas moedas, que ela doa com prazer.
O sacerdote líder da congregação percebe o seu nobre gesto, que elogia publicamente, nada dizendo a respeito de outras doações. Olha, isso lembra aquela passagem, rapaz. A passagem correspondente no Evangelho de Marcos conta o seguinte: Jesus sentou-se defronte ao cofre das esmolas e observava como o povo colocava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas 1 quadrante. Ele então chamou seus discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva doou muito mais do que todos os que depositaram suas oferendas no cofre, porque todos doaram o que tinham em abundância, mas esta viúva pobre doou tudo o que tinha, até para o seu próprio sustento. Está lá em Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Além do fato de o tema básico ser idêntico das 2 versões, há alguns detalhes especialmente coincidentes. Nas 2 versões, a história diz respeito de uma viúva. Nas 2, as oferendas são feitas em uma das assembleias religiosas, junto com pessoas ricas. Em ambas, a viúva doa tudo o que ela possui, ou seja, 2 moedas. E nas 2, a viúva é posteriormente elogiada por alguém presente que valoriza o seu sacrifício muito mais do que as doações feitas pelos ricos. Tão próximas são as versões que para nós seria difícil acreditar que a versão posterior, a cristã, foi inventada independentemente da anterior, a budista. Paralelos entre o budismo e a cristandade são discerníveis não só nas palavras e ações dos seus fundadores, mas também em outros aspectos das 2 religiões depois da morte dos 2 respectivos fundadores. Mitos e lendas cercam os 2 personagens centrais de tal maneira que, logo após as suas mortes, Buda e Jesus são levados acima de todas as divindades menores, e histórias de milagres proliferam e são disseminadas. Em ambos os casos, os discípulos falham em estabelecer qualquer comunidade religiosa organizada na fé, e em vez disso, operavam em pequenos grupos espalhados. Logo começaram a surgir disputas em grupos com diferentes históricos entre Staviras e Mahasagicas, deve ser essa a pronúncia, né? E entre os judeus e cristãos, os cristãos helenistas, nas 2 religiões que são convocados um concílio em Rajagrilha e outro em Jerusalém. Assim que os budistas ortodoxos formalizaram sua doutrina no concílio de Pataliputra em 241 a.C., 250 anos depois da morte de Buda, o mesmo faz a igreja cristã no concílio de Nicéia em 325. Olha só, tá vendo? Isso aí tá me cheirando um plágio católico que os padres pegaram de Buda ali e plagiaram em Jesus, né? 300 anos depois da morte de Jesus ter sido visto pela última vez na Palestina. Na época em que o Jesus vivia e ensinava na Palestina, a escola de Mahayana do budismo havia apenas surgido de alta orientação Hinayana. Foi Mahayana que fez com que o budismo se universalizasse como religião, aberta para crentes de todas as nações e como qualquer formação. A filosofia Mahayana foca com paixão para com todos os seres, conforme incorporado na ideia do Bodhisattva, um conceito que tornou forma de um 3º século a.C. Bodhisattva é o iluminado que adia sua fusão com o ser universal, que posterga sua entrada no Nirvana pelo tempo que for necessário para que ele possa conduzir todas as pessoas e todos os seres para a salvação. A existência terrena de um Bodhisattva teve o único propósito de levar todas as almas para o caminho da libertação, moksha, que constitui a libertação do ciclo do renascimento e das distrações do mundo e da fiscalização. Todas essas qualidades que caracterizam um Bodhisattva são encontradas em Jesus. Até o último detalhe, Jesus é, por si só, o epítome
do Bodhisattva ideal. A crucificação de Buda. Sakyamuni, 600 antes da Era Comum. Buda não é um nome próprio. Significa iluminado. Buda Sakyamuni é um dos iluminados que viveram na Índia e possivelmente um entre os iluminados que tenham vivido no mundo. Sakyamuni, este sim, é um nome de família que serve para identificar este Buda específico, que viveu nos anos 600 antes da Era Comum, e que é o mundialmente mais famoso dos Budas, entre os Budas indianos e chineses. A biografia do Buda Sakyamuni é razoavelmente bem documentada, mas sua crucificação é uma das mais desconhecidas entre as versões sobre a morte deste mestre. Porém, existe. O Buda Sakyamuni teria sido condenado pelo ato simples de ter colhido uma flor de um jardim, mais uma vez a punição injusta, e novamente crucificado em uma árvore cuja forma remete à cruz. É explicada como resgate dos erros humanos que somente o próprio Deus encarnado poderia oferecer. Ele sofre a punição no lugar dos homens, cumpre seu destino, conforme uma das suas biografias, que diz o seguinte: por misericórdia, ele deixou o paraíso e desceu à terra porque estava cheio de compaixão pelos pecados e misérias da raça humana. Ele veio para conduzir os homens por melhores caminhos e tomou seus sofrimentos em si mesmo. Pagou por seus crimes e salvou o mundo que, de outra forma, na verdade, não poderia salvar-se por si mesmo. Aqui está a referência, né? Volume I, página 86. O Buda Sakyamuni também desceu ao inferno e lá ficou durante 3 dias, ainda redimindo os pecadores até a sua ressurreição no 3º dia. Depois da ressurreição e antes de ascender aos céus, porque nesta versão o Buda não morre, mas retorna ao reino de Deus, a terra búdica ou terra pura dos orientais. Durante este tempo, o mestre Sakyamuni ainda transmitiu ao mundo preciosos ensinamentos no sentido da elevação do espírito humano. Percebe aí? Este Buda também ressuscitou, né? Segundo um escritor, diz o seguinte: o objetivo de sua missão era instruir os que se tinham desviado do caminho e expiar os pecados dos mortais através do seu sofrimento pessoal. Deste modo, alcançaria para toda a humanidade a entrada no paraíso. Ensinou que todos deveriam seguir seus preceitos e orar em seu nome. Seus seguidores se referiam a ele como um Deus de toda a eternidade e chamavam-no de Salvador do mundo, Senhor de misericórdia e benevolente, dispensador da graça, fonte de vida, luz do mundo, luz da verdade. Sua mãe, Maya, era pura, pia e devota. Jamais teve qualquer pensamento impuro, jamais foi impura em suas palavras e ações. Ela era muito estimada por suas virtudes. Só que está parecendo aqui com Maria, né? A mãe do Jesus, né? Na composição desta figura mitológica, a mãe de Buda Sakyamuni é representada sempre acompanhada por uma comitiva de donzelas. As árvores inclinavam-se à sua passagem em meio à floresta. As flores se abriram a cada passo da Mãe de Deus e todos a saudavam como Virgem Santa, Rainha dos Céus. É absolutamente dispensável comentar a semelhança entre as escrituras hindus e as escrituras judaico-cristãs, até porque as semelhanças não se limitam à figura de Jesus. Contam as lendas que quando nasceu, o pequeno Siddhartha Gautama, futuro Buda Sakyamuni, pôs-se de pé e proclamou:
eu colocarei um fim aos sofrimentos e dores do mundo. Imediatamente, uma luz brilhou em torno do jovem Messias. O Buda Sakyamuni passou muito tempo em retiro, isolado, e tal como Cristo, tentado por 40 dias no deserto. Também o iluminado da Índia foi tentado pelo demônio, que lhes ofereceu todas as riquezas e prazeres e honras do mundo. Como mestre iluminado, aos 28 anos, começou a pregar seu evangelho, difundiu sua mensagem e curar os doentes. Está escrito que os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os aleijados dançavam, os loucos ficavam sãos, e as pessoas diziam: ele é a encarnação de Deus. Ele proclamou minha lei, e a lei da graça para todos. Sua religião não conhecia raça, sexo, casta, nem clero. O budismo, você vê onde vem a doutrina da graça, gente? Olha lá, tá vendo aqui, ó? A lei da graça para todos. A tua graça me basta, né? Como diz lá no Novo Testamento. O budismo fala de igualdade entre os homens, da irmandade que reúne toda a raça humana. Max Miller. Todos os homens, sem distinção de classe social, nascimento ou nação, todos, de acordo com o budismo, partilham do mesmo sofrimento neste vale de lágrimas, e todos devem partilhar os ensinamentos de amor, autodomínio, paciência, compaixão, misericórdia. Dukar Klapirot, um professor alemão de línguas orientais, diz que o budismo é uma religião oriental para o enobrecimento da raça humana. É difícil compreender como homens que não foram contemplados pela revelação puderam alcançar conceitos tão elevados e chegar tão perto da verdade. Le Bourlet Dukar diz que esse Deus oriental fala de autonegação, castidade, temperança, controle das paixões, tolerância à injustiça e aceitação da morte sem ódio pelos inimigos. Isso aqui me lembra aquela passagem de Gálatas capítulo 5, os frutos da carne e os frutos do espírito. Solidariedade para com o infortúnio alheio e indiferença ao próximo infortúnio. O missionário Spencer Herd escreveu sobre o budismo. Existem preceitos especiais contra o ódio, o vício, a hipocrisia, ira, orgulho, cobiça, avareza, maledicência e crueldade com animais. Entre as virtudes recomendadas, destacam-se o respeito aos pais, o cuidado com as crianças, a submissão à autoridade e as provações da vida, a gratidão, a moderação em todas as coisas, a capacidade de perdoar e não responder ao mal com o mal. Rapaz do céu, que é isso? Eu cheguei à conclusão aqui neste capítulo, ou os padres plagiaram o Buda em Jesus, ou Jesus é uma reencarnação de Buda, ou Buda é uma reencarnação de Jesus. É um dos dois, gente. Né? Um dos dois. Ou então é baseado nesses 16 salvadores que foi criado o Novo Testamento. Muitas perguntas, né? Muitas respostas. Paradigma quebrado com sucesso.